Oi pessoal, em 2012, o ano que eu fui eleito super-humano pelo Stan Lee, o maior desenhista aí, mais famoso no mundo todo, né, da Marvel, eu fui correr 250 quilômetros na Jordânia. E uma coisa bacana, quando eu cheguei em Amman, né, lá no meio do Oriente Médio, fui muito bem recebido pelas autoridades de lá. E a primeira coisa que um policial me falou, ele olhou pra mim e falou assim: Superhuman, tipo super-humano, né? E eu não tinha visto o documentário, que tinha saído em vários países, mas aqui no Brasil ainda não tinha saído. E lá eles já tinham visto, os árabes. Então foi muito interessante, muito gostoso chegar num país tão distante do meu e as pessoas reconhecer, né, também por esse título de ter sido eleito super-humano da América Latina, por correr lugares extremos sem me lesionar e por abraçar a causa do combate ao câncer infantil. Hoje eu vou falar da Jordânia, esse país incrível que fica lá no meio do Oriente Médio, fronteira com Israel, com a Síria, com vários países ali. Ela está no meio de vários países: Afeganistão, Síria, Israel, Iraque. E é um país super tranquilo, um país do Oriente Médio, o mais pacífico, o mais cordial. Então, se você quer ir para visitar esse país, conhecer toda a sua história, fazer turismo lá, vai com tranquilidade, que é um dos países do Oriente Médio que a segurança é muito forte. Eu fui fazer os 250 quilômetros no deserto de Wadi Rum, que é um lugar histórico também, foi tombado pela Unesco, né, como Patrimônio da Humanidade. E lá também tem a cidade de Petra também. Petra é um lugar que está lá, que vivia um povo chamado Banateus. 300 anos antes de Cristo já viviam lá. E ali era um ponto crucial do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então a parte comercial na época entre a África, Oriente Médio e Europa era ali que era feito em Petra, né? Então uma cidade incrível, chamada cidade rosa, né? Porque ela é laranja e às vezes você vê tonalidades rosa também nas rochas de Petra. Um lugar incrível. E lá Petra, a capital de Petra, a capital da Jordânia é Amman. E lá tem assim os templos mais antigos, né? Tem lá as ruínas de Hércules, tem o Rio Jordão, né? O Mar Morto, o vale onde que Moisés viu a Terra Prometida. Então chama Vale Monte Nebo. O Monte Nebo fica também ali na Jordânia. Então é uma terra cheia de história, muito interessante para se ver, e de natureza também incrível. Que o deserto de Wadi Rum é um dos desertos mais laranjas que eu já vi. Foi cenário de filmes como Indiana Jones e vários outros documentários. Então assim, lembra Marte, né? O pessoal sempre fala que lembra um pouco Marte lá, por ser laranja. Uma coisa interessante que eu vi nas rochas era um lagarto, que é uma espécie de camaleão, que ele é azul. Ele fica às vezes cinza, laranja e azul. Incrível contraste no meio daqueles paredões laranjas de cânions incríveis que tem a Jordânia. Lá na Jordânia, eu vivi o mesmo calor que eu vivi no Saara. Eu cheguei a ter a temperatura de 54 graus num dos pontos assim que tinha bastante vale. Foi bem desgastante, assim, bem exaustivo, né, passar por essas temperaturas. A característica do deserto era de pegar grandes cânions, subidas de paredões, descidas, entradas em algumas grutas e também dunas de areia e vários vales com muita pedra, né, com muito cascalho.
Então, assim, exigia bastante do nosso esforço, mas foi um deserto que eu achei incrível, eu me desempenhei muito bem lá. Fiz um grande amigo, um Morten, que é um dinamarquês que mora no Brasil, mora no Rio de Janeiro. No segundo dia de prova, no acampamento, ele bateu no meu ombro e falou: "Você é brasileiro?" E aí eu falei: "Pô, alguém falou em português, que incrível." Aí eu falei: "Pô, e você é da onde?" Ele falou: "Eu sou dinamarquês, mas eu sou carioca." Ou seja, ele mora no Rio e ele se considera um carioca. Só que ele é dinamarquês, hoje ele está morando na Suíça, mas já morou na Coreia do Sul, já morou na Espanha. É um cidadão do mundo também, e que topou fazer esse deserto junto comigo. Ele viu que eu tinha o mesmo ritmo que ele, e aí ele pediu para fazer junto com ele, que ele estava com medo de ficar lá naquelas montanhas sozinho. E aí a gente seguiu junto. Eu também estava morrendo de medo de ficar sozinho lá, e a gente seguiu junto quase o deserto inteiro, e foi muito legal. Virou um grande amigo, né? De vez em quando ele vem para o Brasil, no caso ano passado mesmo eu fui para o Rio de Janeiro e revi meu amigo lá. Então essa é a grande riqueza dessas jornadas no meio dos lugares extremos. Lá em Petra, na Jordânia, você tem a moeda que é a Dina jordaniana, né? A moeda local. Os pratos principais lá é um cordeiro com iogurte fermentado e arroz com especiarias, muito bom. Vários pães maravilhosos. Eu lembro que eu estava do lado do hotel em Amman, logo quando eu cheguei, aí eu queria raspar meu cabelo, né? Será que tem algum lugar que eu consiga raspar meu cabelo? Senão eu ia comprar um Presto Barba e ia raspar minha careca. Aí eu saí, comecei a andar nas ruas de Amman, aí encontrei uma barbearia daquelas bem antigas, um tiozinho lá, simpático, né? A parede cheia de foto de família antiga, assim. E aí eu mostrei pra ele, né? Não falava inglês, ele também não falava inglês, meu inglês péssimo. Então se movimentamos ali na simpatia mesmo do rosto. E ele entendeu que eu queria raspar minha careca. Aí ele pegou uma navalha e começou a raspar a minha careca, a minha barba, tudo. E aí de repente passou uma bicicleta cheia de pão. E o pão, assim, eu senti o cheiro do pão sentado na cadeira. Ele percebeu isso, parou e saiu correndo atrás do cara de bicicleta. E aí trouxe um pedaço, um pão enorme assim, e entregou para mim, assim, como cortesia. Ele entregou para mim sorrindo. Então aquilo ali é a prova de que você não precisa, às vezes, não é somente falar a língua do lugar, mas é a sua postura, é o seu olhar, é o seu sorriso, é a maneira como você chega no local que vai fazer diferença. E ali eu fiz um grande amigo, sem falar a língua dele e nem ele falar a minha, né? Chegou no final, deu um grande abraço e eu fui em frente. Então é assim, nesses lugares, não importa onde eu vá, eu vou estar sempre tendo amigos ali junto comigo. E a corrida em si no deserto da Jordânia, a gente, durante o dia, o sol castiga bastante. Durante a noite chegava a 13, 14 graus de temperatura. Muitos escorpiões, né? A gente tinha que tomar muito cuidado para não ser picado por escorpião. Onde a gente andava, a gente via escorpião. As serpentes, elas faziam um buraco, toquinhas mesmo, tocas, que nem rato, que nem tatu, né? E elas ficavam ali na espreita. Se alguém passasse, elas davam bote. E diversas vezes eu ouvia o barulho, né, da cobra. Tinha muita cascavel também, e tinha a víbora, né? A víbora que é cega. Então eu não tive nenhum acidente com cobra, mas o risco era muito grande. E a parte dos escorpiões também era perigoso. Você tinha que estar toda hora tomando cuidado com o seu sapato, porque se você deixasse ele em um lugar fora da barraca, os escorpiões iam entrar ali, você ia pisar, ia tomar ferroada dele. Então era coisas assim. Os grandes cânions que tinha
a gente passava longas e longas horas subindo e depois longas e longas horas descendo. E um ponto lindo que a gente passou tinha umas formações rochosas que lembravam elefantes, lembrava girafas, tudo cuspida pelo vento, né? A gente conseguia ver imagens naquelas rochas. Então ali eu ia viajando bastante nas imagens que as rochas laranjas iam me oferecendo. E a chegada do final da prova foi uma chegada muito bacana, com muita música, dentro da cidade de Petra, né, no monumento lá de Petra. Surreal de você chegar, uma cidade incrível, uma cidade que vale a pena visitar. São várias rochas, né, que tem tumbas, que tem pessoas morando lá ainda naquelas montanhas, nas cavernas, e é super organizado. Uma coisa interessante lá, que tem o maior mosaico do Oriente Médio, mais antigo do Oriente Médio, um mapa em forma de mosaico, um dos mais antigos do Oriente Médio. Então vale a pena ver essas histórias, ver toda a riqueza que tem esse país, e um povo também muito acolhedor, muito gentil, e que eu vou sentir muita saudade. Jordânia, uma terra de histórias, uma terra de muita natureza, gastronomia boa e de um povo incrível. Um abraço, gente.